O senhor informa que a monitora vai passar com uma lista contra mim para os alunos assinarem e diz que quem não assinar vai constar de uma espécie de lista negra que os registrará. Quem não quis assinar aquela lista contra mim. Se tiver alguém que não quiser assinar o documento, tudo bem, para mim não vai ter consequência nenhuma, mas se você não quiser assinar, tudo bem, você também não vai entrar nesse processo coletivo, né? Mas só para vocês saberem, aquelas pessoas que não assinarem, a gente vai fazer uma lista, eu vou depois assinar da fé pública, que essas pessoas tiveram a oportunidade de assinar o documento e escolheram não assinar, ok? O senhor não considera isso uma grave coação? Para deixar claro, eu sou professor de História da África, eu nunca usaria uma expressão lista negra, isso não tem o menor cabimento, não tenho nada para falar sobre isso. Aos 32 segundos do episódio 32, eu registro que o senhor de fato, deixou um tripé em cima da mesa direcionado a mim para me gravar permanentemente durante a aula. Pessoal, boa noite. Oficialmente antes de eu começar, deixa eu perguntar uma coisa. Se o senhor se considera no direito de fazer isso, eu também não teria o direito de só apenas nesse contexto que o senhor me grava, lhe gravar de volta nessas mesmas condições? Eu gravei com orientação do ICH e, o mais importante de tudo, isso nunca foi publicizado. Minuto 2:25 do episódio 36. O senhor diz que se fosse na educação básica, o senhor chamaria o segurança para me retirar da sala. Se a gente estivesse numa escola de segundo grau, eu resolvia esse problema em 5 minutos. Era só abrir a porta e falar, amigo Bedel, vem cá, leva o rapaz aqui lá para a coordenação. Isso não é autoritarismo para o senhor? Nada a declarar. Na sequência da minutagem citada, o senhor diz que chamaria minha mãe para conversar, mas que isso não adiantaria nada, dando a entender, ficando nas entrelinhas, que ela não me deu educação. Chamá-la não adiantaria nada porque ela já não me deu educação. Pede para ligar para a mãe dele, a gente vai conversar. E lógico, autoritarismo conversar com a mãe dele não adianta nada. Está atacando até minha mãe agora, é? Isso não é um ataque direto à minha mãe, a condição de ela ter me educado bem ou não? Isso já foi esclarecido. Minuto 5:10 do episódio 43. A aula desse episódio foi a única em que o senhor se comportou adequadamente sem me atacar, dando apenas aula de fato sobre história da África. No minuto citado, eu faço uma pergunta pertinente sobre historiografia nos dias atuais, e o senhor concorda com as colocações, dizendo que foram perfeitas, inclusive. Ok, mas então o passado, digo. Uma dúvida sobre essa questão que o senhor colocou acerca de a história não servir necessariamente para a gente aprender com os erros do passado. A gente tinha antes de Ranke, que foi quem trouxe o estabelecimento da objetividade dentro do método historiográfico, essa ideia de que a história era mestra da vida, né? E ele, acreditando também nessa concepção, ele nos traz um método objetivo, que depois Collingwood discute ele, né? E a gente tem uma discussão da implementação da subjetividade nisso também, mas essa ideia sempre perpassou a historiografia, principalmente naquela época, e a gente tem um pouco disso até hoje, né? De que ela é a mestra da vida para nos ensinar acerca dos erros do passado para que a gente não cometa eles também. Não é uma visão historiográfica válida com base nesses autores importantes que a gente estuda, introdução ao estudo da história? É uma visão histórica. É isso, uma visão histórica. Eu acho que já está ultrapassado. Acho que tem muita gente que escreveu depois do Ranke que mostra que não é exatamente assim. Mas é isso, se você quer seguir esse tipo de historiografia, tem a liberdade de seguir esse tipo de historiografia. É porque não dá para conciliar também, é nesse sentido. Não precisa ser absoluto, mas a gente pode conciliar com a visão de subjetividade, as críticas que Collingwood e os demais trouxeram também a partir de Ranke. Perfeito. Essa experiência não confirma que eu sou um bom aluno, principalmente se o senhor se comportar como um bom professor sem me atacar? Você não é um bom aluno. Minuto 14:41 do episódio 43. Eu fecho a aula fazendo uma pergunta sobre o que é reescrever a história e o que é revisionismo histórico para o senhor, sendo que reescrever a história para o professor é algo positivo e revisionismo histórico é algo negativo. E para mim havia uma linha tênue ali em que eu queria um esclarecimento, só para fins de contexto. E o senhor diz que não saberia essa distinção naquele momento e traria a resposta na aula seguinte. Eu sou totalmente a favor de reescrever a história, de repensar a história, mas espera aí, né?
Não pode ser saindo da sua cabeça o que você acha que aconteceu. Existem metodologias, existem pessoas que vieram antes e tudo isso tem que ser considerado, tá? Ok? Beleza? Então falou, pessoal. Próxima, vocês sabem que semana que vem, semana universitária, então quando a gente voltar à unidade 2, tá? E aí o negócio começa a ficar sério. Professor, Aproveita, quem ainda não leu tudo, já adianta. só uma dúvida rápida aí sobre, voltando na discussão do Hobsbawm ali, que o senhor colocou ao final, sobre o reescrever a história, que é importante para a gente evoluir e ter uma nova leitura, né? Só que tem uma discussão também aí sobre revisionismo histórico. Qual que é a linha tênue entre isso? Que é uma crítica, até mesmo política, assim, você está tentando olhar a história a partir de uma perspectiva negativa. Não tem uma linha tênue aí? Tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar sobre essa sua pergunta e quando a gente voltar, a gente discute isso aí. Beleza. Obrigado. Infelizmente, o senhor resolveu suspender a disciplina após esta aula, e foi a nossa última. Gostaria de saber se o senhor fez essa pesquisa e poderia esclarecer essa dúvida agora, já que teve tempo mais que suficiente para o senhor pensar sobre isso, e é justamente o contexto que esclarece que a minha participação em aula é só sobre o tema da aula, como essa pergunta. A suspensão foi determinada pelo Departamento de História, pela coordenação do Departamento de História, e eu não sou mais seu professor. Minuto 5:59 do episódio 49. O senhor afirma também que eu só fui retirado de sala de aula porque o senhor pressionou a reitoria por meio dos seus advogados. Sendo bem sincero com vocês, isso só está acontecendo porque eu estou com um advogado e a gente está, UNB, você tem que fazer isso. Isso é uma obrigação da universidade, não um favor que a reitora está fazendo, né? Gostaria que o senhor, por gentileza, esclarecesse que pressão foi essa. Nada a declarar. Minuto 6:09 do episódio 49. O senhor afirma que a sua segurança física tem que ser garantida pela universidade e, por isso, eu devo estar fora de sala de aula. A nossa segurança física, mental e acadêmica tem que ser garantida pela universidade. Em que momento eu ameacei a sua segurança enquanto estava em sala de aula? Ou em qualquer contexto correlacionado? Nada a declarar. Minuto 7:02 do episódio 49. O senhor diz que não tem a obrigação de controlar um maluco desse, nesses termos ipsis literis, se referindo a mim. Mas eu não tenho obrigação de controlar um maluco desse que entra aqui para fazer dinheiro e para fazer essa algazarra que está falando. Porque o senhor me considera maluco e o senhor considera adequado se referir assim a um aluno na frente dos seus demais colegas de turma? Nada a declarar. O senhor diz que política nunca foi um assunto discutido em sala de aula. Isso consta do minuto 10:50 do episódio 49. Quando foi que a gente discutiu política aqui nessa... A gente não discutiu nada. A única coisa que eu pedi foi, cara, para de me filmar, deixa eu dar aula, deixa de ser irresponsável e botar a gente na internet, entendeu? Porém, o senhor diz que o militar que dá golpe é visto como herói nesse país de malucos em que a gente vive. Minuto 18:37 do episódio 49 está registrada essa fala. Porque nós estamos virando o inimigo público número 1 nesse país maluco que a gente vive, né? Em que o militar que dá golpe é um herói e o professor que dá aula é o bandido da história. É uma loucura que a gente está vivendo. Diz também que eu sou vinculado a diversos grupos políticos e segue discutindo sobre isso com os alunos. Isso está no minuto 8:45 do episódio 50. Ele é aquele cara que é enviado para fazer a cagada, mas ele não está sozinho. Tem um monte de gente por detrás. Tem o MBL, tem o Brasil Paralelo, que ele está envolvido também, e ele já chamou aquele cara do Escola Sem Partido para conversar com ele lá. Não, ele entrou em outro partido, ele quicou o MBL, ele está num partido novo, e ele quer se candidatar através desse partido. Isso, a deputado federal. Então, vamos falar rapidinho disso aqui também, tá? Primeiro, segue dizendo que o Bolsonaro não conseguiu criar um partido e discorre sobre isso durante a aula. Isso tá no minuto 9:35 do episódio 50. Mas olha só a loucura do cara. Por isso que eu tô falando que às vezes eu acho que ele delira nas próprias viagens dele. Primeiro, o Bolsonaro não conseguiu criar um partido quando era presidente. Né? Não era isso? Aliança Nacional, uma coisa assim que ele tentou criar. Ou seja, criar um partido não é isso aí que os caras estão falando, a gente vai juntar aqui e criar um partido. Segue ainda dizendo que os bolsonaros são bons de inflar redes sociais com bots. Isso está no minuto 11:14 do episódio 50. E esses caras são bons disso, né?
Eduardo Bolsonaro, essa galera aí Carlos Bolsonaro, que fazia essas coisas aí, eles usavam muito bot para impulsionar suas próprias... Então, assim, eu acho que tem uma boa parte desse grande público dele, que é isso. Continua dizendo que não desconsidera o meu projeto político. Minuto 204 do episódio 50. Não desconsidero esse projeto político desse cara, eu acho que isso é muito sério, afinal de contas é isso que eles querem, né? Ainda diz que os kits pretos, grupo militar do Exército, é que são os nossos heróis. Isso está no minuto 21 e 10. Na sequência, faz menção novamente ao Carlos Bolsonaro como um suposto aliado meu e que deveria ser encarado como inimigo pelos alunos. Isso não se configura como falar sobre política de forma enviesada e deliberada, inclusive em sala de aula? Todos esses pontos? Nada a declarar. Seguimos no minuto 11 e 18 do episódio 49. O senhor afirma que não me denunciou como suspeito de ter lhe ameaçado em boletim de ocorrência. Eu não te botei como suspeito não, cara. Eu fui na delegacia, falei com o escrivão falou, esse cara é suspeito, né? Ele colocou lá, né? Não fui eu. Até porque o escrivão não vai botar as coisas que eu disser para ele colocar. Ele vai colocar o que ele acha que ele tem que colocar. Porém, consta, ipsis literis, novamente, do respectivo boletim que o senhor, abre aspas, aduz suspeitar de Wilker em razão de seu comportamento provocativo em sala de aula, fecha aspas. E eu consto, inclusive, como um dos suspeitos formais do BEL. Isso é ou não é me denunciar como suspeito? Tenho nada a declarar. Minuto 13 e 29 do episódio 49. O senhor me chama de desgraçado, literalmente, na frente de toda a turma. Mas agora tem esse desgraçado, e o mamãe falei, um monte de gente ganhando dinheiro às minhas custas, sacou? Novamente, o senhor, enquanto professor, considera adequado se referir assim a um aluno em sala de aula, maculando sua honra nesse nível de gravidade e perante todos os seus colegas? Nada a declarar. Minuto 18 e 52, também do episódio 49. O senhor afirma que se eu chegar em sala de aula, o senhor encerrará a aula, por mais que eu obtenha esse direito por meio de uma medida liminar judicial. E se esse cara chegar aqui, eu vou encerrar porque eu não vou dar palco pro cara. Se o cara chegar, a gente vai procurar deixar ele do lado de fora lá. O senhor se considera acima da lei e de decisões judiciais? Nada a declarar sobre isso. Minuto 4 e 29 do episódio 50. O senhor me chama de burro, literalmente, diante de toda a turma. E o cara é tão aloprado, que ele fez justamente o que a gente falou. O que ele fez? Postou a aula completa. É muito burro, cara. Novamente, isso é uma postura adequada para um professor? Nada a declarar. Minuto 6 e 15 do episódio 50. Um dos alunos comenta que a maioria dos comentários do episódio 43, em que nós temos nossa única aula saudável, são elogiando sua postura de finalmente se comportar como um professor sério, me respeitando enquanto aluno. O senhor concorda que isso demonstra que a reação do público é apenas uma resposta às ações iniciais que o senhor escolhe adotar tanto para o bem quanto para o mal, espontaneamente? Essa pergunta é muito ofensiva.